Seja bem-vindo ao Propósito: 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos é um livro de louvores. No hebraico, o livro de Salmos se chama Tehillim, e Tehillim se escreve T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim significa louvores. O livro de Salmos, ele é formado por 150 salmos. E quando nós falamos salmos no plural, nós estamos nos referindo ao conjunto de todos os 150 salmos. Quando você quer falar a respeito de cada salmo especificamente, você fala no singular. Então, hoje, nós vamos meditar no Salmo 31. Quando nós falamos de um salmo específico, falamos no singular ou falamos Salmo de número 31. Os salmos não são divididos em capítulos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 31, mas na verdade, cada salmo é uma composição individual. Os salmos, eles são uma reunião de 150 textos, cada um deles é um louvor, ou é uma adoração, ou é uma confissão de pecados, ou é a expressão, o desabafo do salmista quando estava passando por uma situação difícil. Então, cada salmo reflete o momento em que o seu autor escreveu aquele salmo. Por exemplo, o Salmo 13 é o Salmo do Desolado. Então, Davi, que escreveu ele, quando escreveu o Salmo 13, ele escreve assim: até quando, Senhor, o Senhor estará longe de mim? Até quando, o Senhor, eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Então é um salmo em que Davi mostra aquele momento que ele estava passando. Mas ele termina o salmo dizendo assim: mas eu cantarei ainda pela salvação do Senhor. Então ele fala sobre o momento em que ele se sente desolado, mas ele termina dizendo que ele espera no Senhor. O Salmo 73 de Asaf, ele confessa que sentiu inveja ao olhar para os ímpios, mas quando ele entrou no templo, ele disse: eu entendi que eles que não adoram a Deus quando perecem dessa terra não têm mais nada, mas aqueles que estão no Senhor têm a vida com Deus eternamente. Então ele confessa que ele sentiu inveja por um momento dos ímpios, mas depois que ele entrou no templo, ele conseguiu reparar e perceber a presença de Deus que está na vida dele. Por isso que cada salmo reflete uma oportunidade de crescimento no nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos crescer um pouco mais. Quem está participando desse projeto de 150 dias para crescer com os salmos, sabe que nós temos feito a leitura e a meditação de cada salmo, apontando aplicações para a nossa intimidade, para a nossa aproximação com Deus. Então o Salmo 31 hoje nos diz assim, na primeira parte que está aqui em laranja: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Então ele fala assim: se eu confio no Senhor, em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Que o Senhor sempre me dê clareza, visão, para que eu consiga enxergar quais são os caminhos que eu estou seguindo, que eu não fique confuso, em dúvida a respeito do que fazer. Se você está passando por alguma situação em que você não sabe o que fazer, confie no Senhor. Peça que Deus te ilumine os pensamentos, para que você não fique confundido. Livra-me pela tua justiça. Por que ele pede para o Senhor livrar ele? Porque, às vezes, nós ficamos em uma situação. Será que eu compro um imóvel? Será que eu mudo de casa? Será que eu caso com essa pessoa? Será que eu faço essa faculdade? Será que eu mudo de congregação na igreja? Peça ao Senhor: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. A justiça de Deus é a vontade dele. Então livra-me. Livra-me do quê? Livra-me de comprar uma coisa que eu não devo,
tomar uma decisão errada, livra-me pela tua justiça. A justiça de Deus é a vontade dele. Então, livra-me pela tua vontade. Me mostra a tua vontade. Confie sempre no Senhor. Aqui o salmista revela logo de princípio: em ti, Senhor, confio. A melhor coisa que podemos fazer é confiar no Senhor. Nunca me deixes confundido. Se você confia no Senhor, você pode pedir a Ele que Ele mostre o caminho certo para você. Livra-me pela tua justiça. Você tem, quando você recebe a justiça de Deus, que é a vontade dele, um caminho que é bom, um caminho que é perfeito e um caminho que é agradável. Então ele fala aqui no versículo 2: inclina-me para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Ele pede que Deus seja aquele que o livra rapidamente. Versículo 3: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me. Então nessa primeira parte que está aqui em laranja, ele fala que Deus, o Senhor, é a rocha dele. Quem tem sido a sua rocha? É o dinheiro? É o seu marido? É a sua esposa? É o seu pai? É a sua mãe? É o curso que você tem? O cargo que você ocupa? Se a sua rocha está nessas coisas, por mais que o seu marido, a sua esposa, os nossos pais sejam importantes em nossa vida, todos eles são mortais. Um dia eles vão partir, mas Deus é eterno. Então, que o Senhor seja a nossa rocha, porque o Senhor, ele está no alto, ele é santíssimo, ele tem todo o poder. Por isso que ele fala no versículo 3: tu és a minha rocha e a minha fortaleza. A força do salmista está no Senhor, pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Ele fala assim: eu reconheço que eu sou pecador, então que não seja por mim que o Senhor realize o guiar-me e o encaminhar-me, mas que seja por amor do teu nome. Por que ele fala isso? Porque Deus, ele é amor, porque Deus, ele é bondoso, porque Deus, ele tem a bondade, a benignidade com ele, a capacidade de sempre ser bom. Então ele fala, por amor do teu nome, ele está dizendo assim, porque o seu nome, Deus, o Senhor, é bom, então pela sua bondade, me guia e me encaminha. É porque o Senhor tem na sua natureza que o Senhor é bom, que eu peço que o Senhor olhe para mim e me guie e me encaminhe. Não porque eu mereço, porque eu estou falando com o Senhor. Muitas pessoas vão até Deus e falam: Deus, faz isso para mim, faz aquilo para mim, porque eu estou pedindo para o Senhor. Quem somos nós? O Salmo 8, no Salmo 8, o salmista escreveu assim: quem é o homem para que tu te lembres dele? Então, o Salmo 8 é um salmo em que aquele que escreveu o Salmo 8 olha para si e reconhece a sua limitação e a grandeza de Deus. E aqui o salmista faz a mesma coisa: que o Senhor me guie por amor do seu nome e que o Senhor me encaminhe. Essa é a primeira parte que está aqui em laranja. Essa é a primeira ideia do Salmo 31, que nós devemos confiar no Senhor e pedir que Ele incline os ouvidos para nós, que Ele nos livre e que Ele seja a nossa rocha e a nossa fortaleza, e que Ele nos guie e nos salve. Se o Senhor é quem nos guia e aquele que nos salva, nós estamos bem, porque Ele é o Altíssimo. A segunda ideia está aqui no versículo 4, em uma cor aqui lilás. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Então ele pede que Deus livre ele do laço. Se tem algum laço, eu declaro que em nome de Jesus, Deus vai romper a armadilha, a cilada que criaram contra a sua vida em nome de Jesus, porque Deus é a sua força. Versículo 5, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então ele fala assim: eu coloco o meu espírito em Deus,
porque é Ele que me remiu. Remir significa limpar, perdoar. Foi o Senhor que me remiu, porque Tu és o Deus da verdade. Só Deus é o Deus da verdade. Jesus disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ao Pai, senão por mim. Então, Jesus, a verdade, é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Ele é a verdade. Se você quer chegar até Deus, você precisa aceitar a Jesus, porque quando você aceita a verdade, que é a pessoa de Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. A verdade revela onde estão os nossos pecados. Jesus revela quais são os nossos pecados. Quando você começa a ter um relacionamento com Jesus, ele disse: Quem me aceita recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, mora em você e ele revela onde estão as coisas erradas, porque ele é o próprio Espírito de Deus e ele revela qual é a verdade. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, vale a pena aceitá-lo. Você recebe Jesus e você recebe a remissão dos pecados. Veja que o versículo 5 fala assim: Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste. O salmista fala, na primeira parte, que Deus é a rocha dele, que Deus é a fortaleza dele. Ele pede no 4 que Deus livre ele da rede. E no 5 ele fala: Eu encomendo o meu espírito a Deus, porque tu me remiste, Senhor. Deus da verdade, o Senhor me perdoou os pecados. Quando nós somos remidos pelos nossos pecados que nos separam de Deus, nós ficamos amigos dele e podemos confirmar que ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Se você quer ter essa amizade com Deus, aceite a Jesus. Para aceitar a Jesus, você deve crer que ele é o Filho de Deus e aceitá-lo fazendo uma oração, que é essa oração que eu vou fazer com você. Se você ainda não aceitou a Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração, você creu em Jesus, você pediu para ele ser o teu Senhor único. Então agora ele é a tua rocha, ele é a tua fortaleza, ele é o Deus da verdade. E ele vai mostrar para você a verdade. Você acabou de receber o Espírito Santo que você pediu para ter o Espírito Santo para te guiar até a eternidade. E você pediu para escrever o seu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que está lá no céu, onde estão anotados os nomes dos que aceitaram Jesus. Você pode consultar sobre esse livro no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Em Apocalipse, no capítulo 20, lá no versículo 15, na parte final, você lê que existe o livro da vida e que no dia do julgamento final, o Senhor vai abrir o livro da vida. Quem estiver com o nome lá, estará salvo. Quem não estiver com o nome lá, será julgado pelo livro das obras, para que depois seja condenado. Então, agora que você já aceitou a Jesus, você é dele. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que prega que não há necessidade alguma de adoração a nenhuma imagem. Lugares que adoram imagens de escultura estão errando o alvo. O Salmo 115, que nós vamos ler no dia 115 desse propósito, fala que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam e mãos, mas não fazem nenhuma obra. Então, é uma ofensa quando oramos para qualquer santo ou para qualquer imagem, em razão de que Jesus, que é o Deus Filho, está vivo, e o Espírito Santo, que é o Deus Espírito Santo, mora em mim, mora em você. Agora procure se batizar nas águas. O batismo nas águas significa que você recebeu Jesus e que você quer nascer de novo para viver com Ele e para Ele. E quando você
se batiza nas águas, você sai para ter uma vida com Ele. E participe da ceia. A celebração da ceia é uma celebração em que se parte um pão e se oferece um cálice com suco de uva, onde o pão representa o corpo de Jesus, que foi partido por mim e por você, e o cálice simboliza o sangue dele, que nos dá a remissão dos pecados, como está aqui no versículo 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Quando você participa da ceia, você está comemorando que Jesus morreu por mim e por você e nos deu a salvação, nos limpou dos pecados. Isso é um memorial. Memorial quer dizer, traz à memória que ele morreu por nós e já somos livres do pecado. E também é um memorial para o futuro. Relembra que ele fez uma promessa: eu voltarei para buscar vocês. E todas as vezes que participamos da ceia, lembramos: ele morreu por mim e me deu salvação. E ele vai voltar e me buscar, e eu vou estar com ele para sempre na eternidade. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Agora vem o versículo 6, que vai até o versículo 15, trazendo uma ideia de uma nova ideia, aqui no Salmo 31. Eu aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Então o salmista fala que ele fica longe dos arrogantes e dos que se entregam para as vaidades, para a mentira. Vaidades são coisas que não têm valor, são coisas vãs. Então muitas pessoas se entregam a contar a sua vida por causa de uma carreira profissional, por causa de um casamento, por causa de uma casa, por causa de um carro, por causa da sua beleza física, da sua altura, por causa da sua cor de pele ou por causa de alguma coisa que as faz pensar e imaginar que são melhores ou superiores do que as outras pessoas. Todas essas coisas ficam na terra. Quando ocorre a morte, para onde vai a sua alma? Então o salmista ele fala: eu aborreço aqueles que se entregam às coisas vãs, às coisas enganosas. São coisas que na terra parece que tem muito valor, mas que logo na eternidade não tem valor nenhum. Eu, porém, confio no Senhor. Eu, porém, confio em Deus, que é eterno. Ele criou os céus, ele criou a terra. Nós lemos isso no Salmo 19. O Salmo 19 é um salmo belíssimo, que fala que os céus manifestam, declaram a glória de Deus, que o firmamento manifesta a glória das suas mãos, a obra das mãos de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração, ensina sabedoria para outra noite. O Salmo 19 fala sobre isso, sobre a grandeza do Senhor. E aí ele fala no versículo 7, eu me alegrarei e regozijarei. O que significa regozijar? Regozijar é regozar. Então é gozar de volta. Então é eu me alegrarei e me alegrarei de volta, me regozijarei na tua benignidade. Benignidade é a qualidade de fazer o bem. Deus, ele é bondoso. Ele tem essa qualidade de fazer o bem. Então ele fala, eu me alegrarei e me alegrarei de volta, me regozijarei na tua benignidade. Ou seja, eu vou ficar muito feliz pela bondade de Deus, pois consideraste a minha aflição. Ou seja, Deus olhou para a situação dele e conheceste a minha alma nas angústias. Ele está dizendo, quando ele fala com Deus, ele recebe o bem de Deus. Deus não o desamparou. Muitas vezes nós confiamos em homens, confiamos em um melhor amigo e quando estamos em aflição e em angústia e pedimos socorro para esse amigo, ele nos deixa, ele se afasta de nós. Mas o Senhor, ele tem benignidade, ele é bom, ele vai estar perto de você. Por isso que ele escreveu no 7, eu me alegrarei e regozijarei, ou seja, eu ficarei realmente feliz, 2 vezes feliz, eu regozijarei pela bondade do Senhor, porque ele considerou a minha aflição e a minha angústia. 8, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés no lugar espaçoso. Então aqui, na verdade, ele estava cercado por inimigos.
Então ele fala: eu aborreço os que se entregam a vaidades enganosas, eu me alegrarei no Senhor, porque ele me recebe na aflição e nas angústias. Ele não me entregou nas mãos do meu inimigo, mas me colocou no lugar espaçoso. 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Veja que ele está cansado, ele estava sendo perseguido, angustiado, cheio de tristeza, e ele pede: tem misericórdia de mim. O versículo 9 nos chama a atenção para que quando estivermos em momentos de tristeza, quando a nossa alma e o nosso corpo estiverem cansados, devemos continuar pedindo ao Senhor o socorro, porque Ele é benigno, Ele tem todo o poder. Versículo 10: porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Aqui no versículo 10, ele fala que ele sente tristeza, que ele tem vivido anos de suspiros, ou seja, de sofrimentos, e que a força dele está descaindo porque ele sente que o pecado está na vida dele. Ele tenta ser mais amigo de Deus, mas ele muitas vezes não consegue. E muitas vezes nós estamos assim. Às vezes, alguns estão lutando contra a bebida, contra a pornografia, contra o cigarro, contra a comida em excesso ou contra a falta de apetite por causa de alguma depressão ou por causa de alguma ansiedade ou contra o consumismo. A pessoa não consegue se controlar e precisa comprar e comprar para preencher um vazio porque está ali pedindo a Deus que lhe dê socorro, mas ainda não sentiu aquela graça, ainda não recebeu aquela força. Então, muitas vezes ocorrem momentos em nossa vida que muitas vezes se prolongam por alguns anos, em que nós vamos suspirando, mas ele, aqui o salmista especificamente, ele está passando por isso porque ele está cercado de inimigos. Ele revela isso no versículo 11. Veja o 11. Por causa de todos os meus inimigos fui o opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Eu fui a vergonha dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Então, ele está dizendo que havia inimigos que o atacavam e falavam mal a respeito dele. E por causa disso, os vizinhos fugiam dele, para não ficarem amigos dele, para não sofrerem as consequências de serem perseguidos pelos inimigos dele. Versículo 12: estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Veja, sou como um vaso quebrado. 13: pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam. Conluiavam significa se combinavam, faziam acordos contra mim, e intentam tirar minha vida. 14: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. 15: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Então aqui o salmista estava cercado por vários inimigos. E ele fala que eu aborreço os que se entregam a vaidades enganosas, porque na verdade ele está falando que essas pessoas estão preocupadas com cargos, poderes. Então elas cercavam o rei querendo matá-lo. Mas o rei aqui estava completamente carregado de tristeza pela perseguição que esses inimigos colocavam contra ele e que deixavam ele em uma situação de vergonha, porque esses inimigos ficavam falando mentiras a respeito do rei, ficavam atacando o rei, e os vizinhos acabavam ficando longe dele. Ele ficou como um vaso quebrado. Muitas vezes nós estamos passando por essa situação. Existem aqueles cujos inimigos são os vícios que nós falamos, mas existem aqueles que podem estar sendo perseguidos agora por vizinhos, por pessoas do trabalho, por pessoas às vezes até mesmo da igreja, porque dentro da igreja existem pessoas que não se converteram, mas que estão dentro da igreja pensando que a igreja é um lugar de disputas por cargos. Isso é uma coisa que, lamentavelmente, ocorre dentro de muitas igrejas. Mas
Se você tem o Senhor como a sua rocha e como a sua fortaleza, você pode continuar confiando em Deus, porque Ele vai dar a resposta para você. Aqui no versículo 16 até o 18, ele fala assim: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, ou seja, faz brilhar o teu rosto, faz brilhar a tua justiça sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. 17. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura. Ele fala que eles é que fiquem sem palavras, mas que eu não fique confundido. Versículo 18: emudeçam os lábios mentirosos, que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ou seja, que as bocas mentirosas, que falam coisas ruins, cheias de orgulho, é que fiquem calados. E ele termina aqui o salmo dizendo no versículo 19 ao 24: ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. Temer a Deus significa ter absoluto respeito por Ele, extremo respeito por Ele. Então ele fala assim: ó quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem. Deus, ele guarda a bondade dele para aqueles que o respeitam extremamente. Aqueles que desobedecem a Deus e que o desonram recebem a ira de Deus. A ira de Deus significa que Deus deixa a pessoa realizar o que ela quer e ela recebe as consequências do que ela faz. Então, aquele que fuma, aquele que bebe, aquele que se prostitui e depois de corrigido por Deus, diz: eu não quero saber, mas eu quero fazer o que eu quero, vai sofrer as consequências no seu próprio corpo físico. Ele vai sofrer as consequências com problemas de saúde porque decidiu desonrar e desrespeitar a Deus. Mas aquele que obedece e muda o seu caminho e começa a cuidar de obedecer a Deus recebe também a saúde, que é a bênção de Deus sobre a sua vida. E ó quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Deus mostra a bondade dele para aqueles que confiam nele. Ele mostra, ele coloca pessoas, ele coloca a palavra dele, ele coloca no nosso caminho pessoas para nos orientarem a respeito do que é bom e do que é mal, do que corresponde à vontade dele em nossa vida. Mas ele faz isso, ele mostra para aqueles que confiam em Deus na presença dos filhos dos homens, ou seja, aqueles que declaram: eu honro e sigo a Deus, aqueles que decidem seguir a Ele. 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Olha que maravilha! Deus toma aqueles que temem a Ele, aqueles que têm respeito por Ele, Ele toma aqueles que o respeitam e os esconde no secreto da presença dele. Das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Deus guarda, ele protege, ele resguarda, ele coloca no secreto aqueles que buscam a ele. 21. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes, onde cordes significa coração. Significa que Deus, apesar da nossa miséria, ele nos recebe com o coração dele. Ele nos abraça e nos traz para junto dele, para perto do coração dele, apesar da nossa miséria. Quando nós vamos até ele e confessamos o nosso pecado, ele recebe a nossa vida, apesar da nossa miséria, com o coração e ele nos guarda. Então, aqui no versículo 21, o salmista fala: bendito seja o Senhor, pois ele fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Ele me colocou em um lugar seguro, apesar dele estar sendo perseguido pelos seus inimigos. Versículo 22, pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, ou seja, apesar disso, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. Veja que o versículo 22, o salmista confessa uma coisa. Quando ele escreveu esse pedaço aqui, que está do versículo 6 até o versículo 15,
ele está falando aqui que ele estava suspirando por causa dos seus inimigos. Que ele estava suspirando significa que houve um momento em que ele ficou com a sensação de que Deus não estava com ele. Mas quando ele clamou, ele recebeu a resposta. Aqui no versículo 22 ele fala: eu dizia na minha pressa. Quando nós estamos com pressa, quando nós não estamos atentos, prestando atenção no que Deus está fazendo na nossa vida, nós ficamos com a sensação de que ele não está ouvindo. Mas quando ele clamou, ele disse que percebeu que Deus respondeu. Então, lendo de volta o 22, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Na pressa dele, ele pensou, Deus não está nem me vendo. Agora, apesar disso, né, que é não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Então, quando ele recebeu as respostas de Deus, e ele viu que Deus estava protegendo ele, escondendo ele em lugar seguro, ele escreveu os versículos 19 até o 24. Aqui essa última parte que nós colocamos em azul, justamente porque o azul fala sobre algo seguro, né? O verde aqui fala sobre esperança. Então, o 16 até o 18, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Né? Ele tem a esperança. Emudeçam os lábios mentirosos, o versículo 18. Ele tem essa esperança, que Deus resplandeça o rosto sobre ele, que Deus não deixe ele confundido, que os lábios mentirosos se calem. Mas ele termina no azul, que é na segurança, falando: ó, quão grande é a tua bondade, eu recebi a tua bondade, porque o Senhor guardou isso para os que te temem. O Senhor mostra para os que em ti confiam a sua bondade. Aí o 20, o Senhor vai nos esconder em um pavilhão. O 21, o Senhor é bendito e o Senhor fez grande, maravilhosa sua misericórdia comigo em cidade segura. O 22, eu estava com pressa e eu achava que o Senhor não estava comigo. Mas quando eu clamei, eu vi que o Senhor me respondeu. E aí o versículo 23, portanto, amai ao Senhor. Ele dá agora uma recomendação para nós. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, vocês que são santos dele. Santo significa separado. Vocês que estão separados para Deus, amai a ele, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Então, se você é fiel, ele vai te guardar. E se você é soberbo e desonra a Deus, você vai receber a retribuição. Ele retribui com abundância aos soberbos. Então, tome cautela. Você que pensa que não depende de Deus, que acha que Deus não responde, você receberá com abundância pela sua soberba. Versículo 24. Esforçai-vos, ou seja, façam força e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Se você tem o Senhor como a sua rocha, se você tem o Senhor como a sua fortaleza, se esforce. Continue orando, continue confiando, continue clamando, porque pode parecer na sua pressa, como o salmista aqui no versículo 22, quando ele estava com pressa, ele pensou que Deus não respondia. Mas quando ele prestou mais atenção, apesar dele achar, não obstante, apesar dele imaginar, pensar que Deus não estava com ele, quando ele clamou, ele viu a resposta, ele viu o livramento. Ele foi escondido no lugar seguro. Então, ele começa o salmo falando na parte laranja que ele confia no Senhor. Depois ele fala no versículo 4 aqui em lilás ou rosa aqui, que Deus livrou ele da rede. Ele pediu para Deus livrá-lo da rede. E ele fala no 5, com esperança, aqui no verde, eu encomendo meu espírito ao Senhor. Depois no 6 até o 15, ele achava, porque estava cercado por inimigos, que Deus não estava com ele. No 4, ele pede para Deus tirar ele da rede. E no 6 até o 15, que também está em lilás, é porque o 4 e depois o 6 até o 15 trazem essa ideia. Tira-me da rede, tira-me dos meus inimigos. Porque, né? E ele tem esperança, do versículo 16 ao 18, que o Senhor vai resplandecer o rosto sobre ele, não vai deixar ele confundido e vai emudecer os lábios mentirosos.
mas ele termina o salmo com mostrando que ele recebeu a bondade de Deus. No versículo 19 até o 24, ele fala que Deus foi bondoso com ele, que Deus escondeu ele no 20, no 21 que Deus fez maravilhosa misericórdia com ele, que no 22 foi um engano. Ele, na pressa ele pensava que Deus tinha abandonado ele, mas Deus estava com ele. E ele termina dando um conselho para nós. Amem ao Senhor, vocês que são santos dele, porque ele guarda os fiéis. Se esforcem, porque ele vai fortalecer o vosso coração. Você que espera em Deus, com certeza vai ver que vai ter a certeza, vai experimentar na sua vida, como eu experimentei aqui, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o ser escondido em lugar secreto por Deus e o receber o livramento de Deus, porque o Senhor verdadeiramente é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Então, o Salmo 31 traz essa mensagem, que o Senhor é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, apesar dos nossos inimigos e apesar de pensarmos que Ele esqueceu de nós. Ele está sempre conosco, nos livrando de todos os males. Não importa se os seus inimigos são pessoas ou se os seus inimigos são vícios, como os que nós falamos. Deus pode livrar cada um de nós de todo o mal, dos nossos vícios, que são os nossos inimigos, que nos atacam para nos deixar mal, e também quando somos cercados por pessoas que caluniam, que mentem e que se levantam contra nós para ver a nossa ruína e a nossa destruição. Essa é a mensagem do Salmo 31. Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Te agradecemos pela tua misericórdia. Apesar da nossa miséria, o Senhor nos abraça com o seu coração e nos traz para perto. Te agradecemos porque quando somos cercados por inimigos, por mentiras ou por vícios, o Senhor é o que nos liberta e o Senhor é aquele que nos livra e nos coloca no esconderijo, em um lugar seguro. Te agradecemos porque o Senhor derrama a sua bondade sobre nós todos os dias e te agradecemos e pedimos que o Senhor venha dar a cada um de nós esse amor de amarmos ao Senhor porque somos seus santos e que nós possamos nos esforçar para continuar orando, meditando na palavra, cumprindo o teu propósito, porque o Senhor é sempre bom e nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é rocha e, glórias a Deus, caminho certo da verdade. Te agradecemos por Jesus ter entregue por nós a vida eterna e te agradecemos pelo batismo nas águas, pela ceia que participamos constantemente e pela salvação das almas que recebem ao Senhor quando, aleluia, aprendem e conhecem mais a tua palavra, que possamos cada dia reconhecê-lo na sua bondade e aprender sempre, sempre a crescer mais e mais, cada dia mais, na sua palavra, sempre em nome com a direção do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.